Investidores, Bitcoin sendo cotado a 20.056 dólares no momento em que eu gravo esse vídeo, vamos fazer a atualização aqui da nossa análise técnica. Eu quero projetar para vocês aqui os dois cenários que eu entendo como possíveis para o Bitcoin. Um é mais otimista, um é mais pessimista, tá? Eu não vou falar para vocês aqui o que vai acontecer porque ninguém sabe, essa aqui é a realidade. Então, a gente vai exercitar aqui os possíveis cenários para o Bitcoin em um movimento que seja positivo para o mercado ou negativo. Bom, a gente tem aqui um cenário para a gente exercitar uma análise um pouco mais otimista, uma visão um pouco mais otimista, onde a gente tem uma linha de tendência de baixa, que a gente enxerga aqui, certo? E para a gente imaginar o Bitcoin se projetando para vir testar os 25 mil dólares, ele obrigatoriamente vai ter que romper essa LTB e também testar uma pequena barreira de volume local que a gente identifica quando a gente utiliza o perfil de volume, né? Essa pequena barreira, ela está dentro desse nível aqui. Dentro desse nível aqui, certo? Então, a gente obrigatoriamente precisa ver o Bitcoin se projetando para cima desses níveis aqui, né? E essa barreirinha local, ela já está ali na faixa entre 21.600 e 21.700 dólares. Tem algumas semanas, né, que eu venho falando desse nível, 21.600 e 21.700. A gente só consegue olhar para cima no Bitcoin se o Bitcoin se projetar, então, para cima dessa linha horizontal amarela que eu acabei de desenhar aqui. E aí, em um eventual, então, rompimento, né, vamos supor que o Bitcoin se projete para cima aqui, consiga romper essa região dos 21.700 e volte a se projetar para cima, aí sim a gente consegue enxergar aqui um cenário onde é possível o Bitcoin ir lá testar os 25 mil, né, que seria o provável paradeiro aqui do Bitcoin, no caso do rompimento aqui, caso o Bitcoin se projete ali para casa dos 22 mil dólares por aí, né? Eu acredito que ele pode ganhar força para ir testar os 25. Aqui nos 25 a gente tem um topo local importante, certo? A gente tem esse topo aqui. E eu entendo que em um cenário de rompimento dessa região, rompimento e consolidação acima dos 25, é bem provável que a gente veja o Bitcoin de fato confirmando um ralizão, né, de alívio e indo buscar lá faixas de preço já próximas dos 30 mil dólares, né? Já bem próximo dessa região aqui. Isso seria um cenário muito positivo, né? Se o Bitcoin entre em um rally de alívio aqui e vai lá buscar os 30 mil, a gente já poderia ter aqui, ó, para quem comprou nos 20 mil, que é uma região bem interessante para compras, ó, quem comprou nos 20 mil ali já teria uma margem, se o Bitcoin for buscar os 30, ele já vai ter uma margem aí de 50% de valorização, isso em um bear market, você conseguir agarrar 50% de rentabilidade no ativo não é nada mal. Então, essa é uma possibilidade que eu vislumbro aqui para o Bitcoin, mas ele tem que romper esses níveis que a gente está colocando para vocês aqui. E o primeiro nível-chave nesse momento está aqui então, nos 21 mil, entre 21.600 e 21.700, tá? E aí, a gente tem um outro cenário, que já é um cenário mais bearish e que também pode se concretizar, tá? Isso porque, investidores, a gente está vivendo aqui alguns dias e semanas, os últimos dias e semanas aqui no Bitcoin tem sido de indecisão, né? A gente vê que a gente não tem uma direção concreta, né, para a qual o Bitcoin esteja de fato querendo seguir. Se a gente olhar esse horizonte temporal desse pequeno retângulo que eu acabei de desenhar, tá vendo? A gente vê que ele tá meio indeciso, né? E a possibilidade de queda é real ainda. Por quê? Porque a gente tá numa tendência de baixa, tá vendo? Ó, topos e fundos descendentes aqui, ó. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Se o Bitcoin rompe esse topinho dos 25 mil dólares, a gente poderia considerar aqui um cenário bem interessante, porque aí é provável que ele buscaria lá os 30 mil, e aí sim a gente poderia começar a entender que há uma grande possibilidade dele ter formado um fundo duplo aqui nessa região, né? Mas enquanto ele não romper os 25 mil, essa possibilidade, essa ideia de que isso aqui pode ter sido um fundo duplo, ainda não passa pela minha cabeça, tá? Eu não vou ficar aqui imaginando uma coisa, fazendo futurologia de uma coisa que o gráfico não está me mostrando. Eu preciso trabalhar com os sinais que o gráfico nos mostra, olhando para a esquerda aqui e entendendo o histórico, quais são de fato os níveis de preço importantes e as figuras que a gente já tem confirmadas, né? Fundo duplo nesse momento a gente não tem ainda nenhum tipo de confirmação, né? Que isso aqui pode ser um fundo duplo, então a chance de continuidade da tendência de baixa, ela é real. E no que eu ligo um alerta, né? Na possibilidade do Bitcoin ter formado aqui um triângulo de baixa, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, é um triângulo, tá vendo? Ó? Por enquanto é um triângulo. E muitas das oportunidades, esses triângulos acabam sendo rompidos para baixo, por isso que ele é um triângulo de baixa, certo? E essa figura ela vai ser invalidada se o Bitcoin de fato romper a base superior aqui, né? Se ele romper essa base superior aqui do triângulo, dessa figura que pode estar se desenhando, aí a gente desconsidera o triângulo. Se não,
por enquanto eu ainda enxergo essa figura aqui, que não é uma figura otimista, é uma figura baixista, né? E de repente um eventual rompimento desse nível poderia levar o Bitcoin a ir buscar aquele segundo alvo na projeção de Fibo que a gente tem lá na casa dos 15 mil, né? Lá na casa dos 15 mil. O primeiro alvo de Fibo foi atingido nos 20, depois o segundo alvo vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse nível aqui, né? Então, entendo que há de fato a possibilidade, a gente não posso chegar aqui e descartar para vocês a possibilidade da gente ver o Bitcoin vindo buscar, rompendo para baixo e vindo buscar esse nível, ainda que eu acredite que a gente pode entrar num ralizinho de alívio aqui, tá? É por isso que, assim, o cenário para mim aqui, o que eu enxergo é indecisão no Bitcoin. Por isso que não dá para falar, eu acredito mais que ele vai subir ou eu acredito mais que ele vai romper para baixo, né? Porque se ele rompe essa barreirinha local aqui, ele vai embora testar os 25, aí ele pode querer testar os 30. Aí sim a gente teria um W se formando aqui, entendeu? Uma figura um pouco mais interessante aí. Mas não dá para descartar ainda a possibilidade de quedas. Por que eu enxergo que a gente pode ter um rally de alívio se configurando aqui no Bitcoin? Em função da nossa correlação com o S&P, né? A correlação continua altíssima. Quem está dando a direção aqui para o Bitcoin é o S&P, né? A gente está vendo aqui, ó, uma correlação que nesse momento aqui está na casa dos 0,67 pontos, né? Já esteve maior, mas estamos muito correlacionados ainda. E amanhã a gente vai ter um dado econômico muito importante que vai ser divulgado em relação à economia americana, que é o payroll, é o relatório de emprego dos Estados Unidos, e o mercado tende a precificar para cima um arrefecimento da economia americana. Então, se a gente tiver dados de geração de emprego abaixo daquilo que está sendo colocado como previsão, a tendência é que o mercado veja nisso uma situação positiva para precificar os ativos para cima, e é por isso que eu acredito que a gente pode, de repente, amanhã, quem sabe, em um cenário de dado econômico que favoreça a precificação dos ativos para cima, a gente vê o Bitcoin indo lá testar, então, esses níveis, né, para quem sabe romper e aí sim entrar num rally de alívio confirmado, né? O S&P, vou até mostrar para vocês aqui um pouquinho do S&P. No domingo eu tinha feito uma análise do S&P. Eu tinha indicado para vocês no domingo, o S&P estava aqui, né, no domingo, na análise de domingo. Eu tinha indicado que eu acreditava que o S&P poderia de fato entrar em um ralizinho de alívio, né? E eu acho que assim, ele pode se projetar ainda mais para cima se a gente tiver um dado econômico amanhã que favoreça aí a precificação para cima, né? Ele nessa semana aqui de fato entrou num ralizinho, se valorizou 6,91%, mas eu entendo que ele pode se projetar até mais, né? Ele pode se projetar até mais e entendo que ele pode, de repente, realizar uma correção para cima que possa atingir esses níveis aqui, né? Entre 0,50 e 0,61 de Fibo, que teria ali entre 3.926 e até 4.000 pontos no S&P, né? E esse movimento aqui do S&P, se de fato ele vai lá buscar esse retângulozinho roxo que eu desenhei, isso sim seria muito positivo para o BTC, né? Agora, se a gente tiver dados econômicos que tragam mau humor para o mercado, sentimento de aversão a risco, aí a tendência é a gente ver o S&P se projetando para baixo e o Bitcoin entrando em um cenário que ele, de repente, pode fazer o rompimento para baixo lá daquele triângulo, né? Então, a situação de momento é essa, não há como precisar qual vai ser o próximo movimento aqui do Bitcoin. Se tiver algum analista fazendo isso, ele está chutando, pode chutar também, não é proibido, né? Muitas vezes o cara acerta e ganha moral e tudo mais, mas enfim, eu prefiro colocar para vocês quais são as possibilidades e aí deixo que cada um que acompanha aqui os meus vídeos tome as suas próprias decisões, né, de se expor um pouquinho mais, se expor um pouquinho menos, e enfim, o cenário para o Bitcoin é esse. Eu vou fechar a análise então pedindo para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal, e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.